Shalom Aleichem, eu sou Rabino Levi Rabinovich, seja muito bem-vindo ao canal. Juntos vamos aprender bastante sobre judaísmo, filosofia hassídica, música judaica e muito mais que você encontra nas playlists do canal. Seja também um apoiador do canal através do Pix, que está na descrição do vídeo, que inclusive é meu e-mail se quiser mandar sugestões ou dúvidas. Vamos à aula, se inscreva já, aproveite para compartilhar, curtir e vamos espalhar mais Torá por aí. Estamos no meio do capítulo 17. Na aula passada falamos que a Torá afirma que é muito próximo de todo mundo o amor a Deus. Pesquisamos e falamos, debatemos como é possível, se temer a Deus já é muito difícil, amar que é mais difícil ainda, como que a Torá afirma que é próximo a cada um. E falamos que não é aquele amor cheio de paixão a Deus, e sim um amor que faça com que a pessoa cumpra com as mitzvot, e falamos que essa regra vale para todo mundo consegue, e em todas as épocas também. E no final nós falamos que talvez não é todo mundo que consegue. Vamos lembrar que o amor vem do intelecto, não é um amor sentido no coração, mas vem após meditação, a pessoa pensa em Deus e ele chega à conclusão de que ele deve amar a Deus, certo? Se vem do intelecto, por que tem gente que não consegue chegar nesse amor? E então é aqui que a gente vai começar hoje. O Tânia diz o seguinte: tem uma pessoa que não consegue, aquele que é chamado de Rasha Be'emet. Ele é o verdadeiro pecador, que ele é o perverso mesmo. Nós falamos que existem dois níveis de pecadores, Rasha Vetov Lo, aquele Rasha que raramente ele peca, mas de vez em quando tem um pouquinho, e essa maioria das pessoas... A maioria das pessoas é assim, e tem aquele Rasha Veralo, aquele que nunca se arrepende. Como dizem nossos sábios, que no caso do Rasha, ele tem um problema. Geralmente, quando a pessoa usa o seu intelecto, então o coração está na mão dele. Principalmente, falamos que é o tzadik. O tzadik, o justo, ele consegue controlar todo o sentimento que vem no coração. Todo. Ele tem o coração nas suas mãos. O pecador é o contrário. O pecador, ele é dominado pelo seu coração. Então o coração deseja, logo está ele fazendo. Os pecadores estão no domínio do seu coração, ou melhor, são dominados pelo coração, e o coração nunca está dominado por eles. Isso é o Rasha Be'emet, aquele perverso de verdade. Quer dizer, Be'emet. Nós falamos, algumas boas semanas atrás, que a verdade não pode ser muito relativa. A verdade tem que ser constante. O que quer dizer um Rasha Be'emet? Um verdadeiro Rasha é aquele que o tempo todo ele está envolvido em pecado. Até quando ele não quer. Então, o Rasha Veralo, aquele Rasha que é mau. Certo? Ele peca muito. Ainda assim, se ele quiser, ele consegue fazer uma forcinha para sair. O Rasha Be'emet, eu acho que a gente pode pensar em situações que são a seguinte: tem gente que tem vícios, a maioria das pessoas. Agora, quando a pessoa se entrega demais ao vício, chega um momento que ele já não tem prazer, mas ele faz do mesmo jeito. Então, alguém que usa drogas, a gente sabe, no começo pode dar um barato, uma coisa assim, mas você não vai me falar que aquele cara que mora há 10 anos na Cracolândia, ele sente barato que ele sentiu quando ele começou. Chega um momento que ele não tem prazer, ele tem necessidade. O vício dominou ele. E para ele sair é muito difícil. Café é a mesma coisa, vai, para a gente não pegar muito pesado. No começo, o café a pessoa toma porque quer ficar acordado, ou ele gosta. Mas chega um momento que ele não se aguenta sem café. E aí não é um copinho só de manhã, já precisa no meio do dia. Por quê? Porque o corpo se torna dependente daquilo. Então aquele prazer que ele tinha no começo já não existe mais. Mas o vício está lá, a necessidade está lá. Esse é o Rasha Be'emet. O Rasha Be'emet, ele vai pecar não pelo barato, não pelo prazer. Ele já não tem mais. Ele vai pecar pelo pecado, porque ele já não se aguenta mais sem aquilo. O corpo dele, a mente dele exige que ele faça aquela transgressão. Nesse caso, ele praticamente é incurável. Ou ele é curável. Claro que ele é curável, porque senão eu vou condenar essa pessoa. Mas olha só o que o Tânia vai falar agora, é muito forte. O que acontece? Nós falamos
que todo mundo tem a capacidade, é próximo de cada um, que karov elecha, é próximo de cada um sentir um certo amor por Deus. Esse Rashá, não. Ele não consegue. Por que ele não consegue? Peraí, se ele não consegue, eu tenho uma falha na matriz. Por quê? Porque uma regra que está na Torá, nós falamos, ela é válida para todo mundo em todas as épocas. E aqui eu encontro alguém que a regra não cabe a ele. Se eu tenho uma falha numa regra da Torá, eu acabo com toda a regra e, de certa forma, com toda a Torá. Deus nos livre. Porque a falha numa letra da Torá invalida tudo. Então vejam bem, eu falei na semana passada, o Tânia trouxe uma regra e aqui vemos uma pessoa que não se enquadra nela. O Alter Rebbe responde. Por que ele não sente nunca amor? É um castigo. Isso é um castigo para ele. Ele mergulhou tanto nos prazeres que Deus fala, sabe o quê? Você se afastou de mim tanto, agora eu vou te manter afastado. Temos um exemplo claro na Torá. Faraó. O faraó, nós lemos que no começo, ele não quis deixar o povo judeu sair. Aí no meio das pragas, de repente aparece que a Torá diz que Deus endureceu o coração do faraó. Uma vez que ele se gabava, eu nunca vou deixar os judeus saírem, e ele impedia, uma hora Deus falou, agora você não vai conseguir voltar atrás. Agora eu vou te dificultar. Mesmo assim, dá para sair, como a gente vai ver no final do capítulo. Mas o faraó é uma prova que Deus impediu ele de fazer tchuvá. Tem um caso interessante. Está escrito que tem tchuvá para tudo. Tudo a pessoa pode se arrepender e retornar. Menos aquele que peca baseado na tchuvá. O que quer dizer isso? A pessoa peca falando, já que tem tchuvá, então eu vou pecar e amanhã eu me arrependo. E está tudo bem. Não funciona. Aí dificultam para ele a tchuvá. Você pecou, roubou, se baseando que uma hora você pode devolver e fazer tchuvá, Deus vai te dificultar, você não vai conseguir devolver aquilo. Mas espera aí, então essa pessoa está condenada? Ele vai manter aquele pecado para sempre? A resposta, bem breve, é que ele vai ter que fazer tchuvá daquele pensamento que ele teve, do cálculo que ele fez, que eu vou pecar e Deus vai me perdoar, isso é um pecado. Esse tipo de lógica é pecaminosa. Então ele tem que fazer tchuvá daquilo, para depois retornar do pecado pontual que ele fez. E por que a regra agora não cabe a ele? Falamos que a regra é geral, é porque essa pessoa é um morto-vivo. Uma pessoa que a vida dela é um pecado, um longo pecado, pela Torá ele é chamado de morto. Por quê? Porque a Torá é vida. A Torá é uma fonte de vida, uma árvore da vida para aqueles que se apegam a ela. Já que ele nega tudo isso, e pelo contrário ele mergulhou em pecados, se Deus é vida, se Torá é vida, o contrário da Torá é morte. E é isso que na Torá consta, que Moshe Rabbeinu ele fala para o povo, vejam que eu coloquei diante de vocês, a Torá é a vida e a morte. Escolham. Quem em sua consciência vai escolher a morte? Óbvio que ninguém. Mas a morte que Moshe Rabbeinu está falando na Torá são os pecados. Vocês escolhem o que quiser. Saibam que o pecado é o contrário de Deus. Então ele é o contrário da fonte da vida. Então por que essa regra de que tudo está próximo não cabe a esse pecador total? Porque ele não é considerado alguém vivo. Ele está vivo. Ele tem talvez como ressuscitar. Mas no momento que ele leva uma vida pecaminosa, ele é considerado morto. Inclusive, mesmo se ele está fazendo uma outra coisa de mitzvah, mas ele não vibra com aquilo, ele vibra só com o que é pecado, ele continua chamado de morto. Por quê? Que a verdade é que é impossível para alguém nesse nível começar a servir Deus. Ele não tem como servir a Deus. Ele vai fazer uma mitzvah ou outra. Vamos deixar as conversas para depois, por favor. Ele consegue fazer uma mitzvah ou outra, mas isso não é chamado de servir Deus. O que é o serviço a Deus? É o coração. O coração ama a Deus. Como ele é um grob, a gente usou essa palavra semana passada, ele é grotesco, e ele só quer saber de prazeres mundanos, então ele é um opositor ao serviço divino. A única forma que
tem para ele voltar a se incluir nessa regra de que dá para amar Deus é se ele fizer tchuvá. Como ele diz, na verdade é impossível para um rachá começar a servir a Deus, a não ser que ele faça tchuvá sobre o passado. Então, se num dado momento ele se esforça e ele diz, opa, eu estou no caminho da mentira, não condiz com quem eu devo ser, aí sim ele consegue fazer tchuvá. Mas isso tem que vir dele. Por quê? Porque essa tchuvá, esse retorno a Deus, vai quebrar as klipot, a gente fala a casca de impureza que está nele, que são as cortinas e muros de ferro que separam entre ele e o Pai do céu. Então, uma vez que o pecado é impureza, ou seja, toda a clipá, toda a casca, a gente falou várias vezes sobre isso, é o que oculta a presença divina. Cada pecado que a pessoa faz, ela tapa a capacidade dela de se conectar com o que é espiritual. Então, a única forma dele voltar a ter esse tipo de relação é quebrando isso, é fazendo tchuvá. O Talmud traz uma história de um judeu que ele estava pecando com uma mulher não judia. Aquele pecado. E aí, no meio que ele estava pecando, o tzitzit, ele estava usando tzitzit, o tzitzit bateu na cara dele. Isso foi um clique. Oi? O que eu estou fazendo? O tzitzit, ele vem para lembrar todas as mitzvot da Torá. Isso que a gente fala, o litem, otos, hatem. Vocês vão ver o tzitzit e lembrar de todas as mitzvot. Então, aquela chicoteada no tzitzit chacoalhou ele. E na hora, ele parou, interrompeu o pecado naquele segundo. Tem um termo para isso em português, mas eu não vou falar aqui. Certo? Ele imediatamente se afastou do pecado. E aí, ele foi correndo para o rabino e falou, o que eu faço? Agora, aquela mulher, ela ficou chocada com isso. Ela era uma artista naquele trabalho. Ela viu, o cara viu o fiozinho lá, e já não quis mais saber de mais nada, então ela foi pesquisar. O que é isso? O que é Torá, isso e aquilo. E finalmente ela acabou se convertendo. Ela ficou impressionada com aquela força, aquela espiritualidade. E depois ela casou com aquele cara. Então é isso. Ela casou com ele, com aquele homem que estava com ela antes. Então mesmo se traz uma expressão lá que o mesmo aparato que impediu o pecado foi o mesmo que uniu eles depois. Então, de vez em quando a pessoa pode estar mergulhada no pecado, mas ele tem algo chama atenção para a espiritualidade, ele consegue fazer tchuvá, quer? Sim. Mas tem que saber aproveitar isso. Mas esse amor não era muito sólido, porque ele ficou por um fio. Muito bom. Semana passada foram 7. Olha, essa eu não vou nem apagar. Ele consegue, de novo, aquele Urachá, ele está um timtuma morre, o coração e o intelecto dele está tapado para tudo que é divindade. Como que ele quebra isso? Fazendo tchuvá. Então, mas que tipo de tchuvá? Não é qualquer tchuvá. Ele tem que sentir amargura. Ele tem que ficar triste pelo que ele fez. Amargura é diferente de depressão, por exemplo. Por quê? Tristeza. Amargura e tristeza. Amargura é positivo. Por quê? É um tipo de sentimento que faz a pessoa querer progredir. Tristeza derruba. Tristeza fala, eu sou um schlepper, eu sou um nebar, eu sou ninguém, e põe a pessoa lá embaixo. A amargura é aquele sentimento de spasnicht. Não condiz, como que eu fiz isso? Eu me sinto mal pelo que eu fiz, mas eu uso aquilo como uma catapulta para me elevar. Esse é o sentimento. Mas é desagradável, não é um sentimento bom. A verdadeira tchuvá é o quê? Eu tive prazer. Eu comi uma coisa que não deveria, eu tive um prazer. A minha tchuvá começa quando eu tenho uma amargura tão forte que cancela aquele prazer. É uma amargura maior do que o prazer. Então, eu sinto que, puxa, o jeito sabe, o que eu tenho agora no meu coração me mostra que não valia a pena eu ter comido aquilo. O prazer que eu derivei daquela comida é ínfimo diante da minha tristeza agora, amargura. Então, quando ele sente isso,
ele começa a se curar. Como consta no Zohar, na Kabbalah, sobre o versículo, Zivrei Elokim Ruach Nishbara Lev Nishbar, que um sacrifício para Deus é o que é um espírito quebrado, um coração quebrado. É isso que Deus almeja. Então, a interpretação simples desse versículo que está no Salmo é o seguinte, que o que Deus almeja é um coração quebrado. Uma vez tinha um tocador do shofar, se não me engano, do Baal Shem Tov. Tinha um Hassid que tocava shofar todo ano para ele, no Rosh Hashanah. Então ele se preparava, estudava antes, anotava um monte de coisa, realmente um cara sério. E tocava shofar baseado naquelas anotações. Um ano, ele perdeu as anotações. Não sei por que, caiu na hora do shofar. Ele ficou preocupado, porque o papel lembrava muito bem, a cabeça dele não tanto. Então ele ficou muito triste. E ele tocou o shofar de uma forma muito, sabe, sentindo, puxa, eu estou te devendo, Deus. Depois da reza, ele foi pedir desculpas para o Baal Shem Tov. Eu falhei contigo. O Baal Shem Tov falou, não. Esse foi o melhor toque do shofar. Porque ele foi de humildade, foi de coração completo. Não o que você entendeu, o que você estudou, o que você preparou. Foi de coração para Hashem. Isso que Deus deseja. Agora, aqui ele diz, o que é um sacrifício para Deus? É um espírito quebrado, um coração quebrado. Que espírito é esse? Não é o da pessoa. É o espírito de impureza. Então, o que Deus mais almeja é um espírito de impureza quebrado, nulo, que é feito através de um coração quebrado. Então, a pessoa, quando ela faz tchuvá e ela sente como ela falhou, ela consegue quebrar aquele espírito de impureza que estava atrapalhando o seu serviço divino. E esse é o nível de tchuvá tata'a. Esse é o nível de tchuvá inferior. Existem dois tipos de tchuvá, e esse é o inferior. Existe uma tchuvá mais poderosa, mas não é isso que a gente está exigindo. Seria injusto eu pedir para uma pessoa que é tão conectada com pecados, pedir para ele retornar para Deus da forma como um tzadik vai retornar quando o Mashiach chegar. Mas isso, vamos lá, só recapitulando. Essa pessoa não sente nada por Deus. E ele só quer saber de pecados. Mas ele, de repente, ele quer se aproximar. O que ele deve fazer? Um espírito quebrado, uma vontade de... uma vontade não, mas uma compreensão de que ele falhou muito com Hashem. Quando ele tem isso, isso já é o suficiente para fazer ele retornar para Hashem com mais força. Por que ele diz que é uma tchuvá inferior? A tchuvá inferior, tchuvá tata'a, é um retorno ao que a pessoa era antes de pecar. Então, eu era muito bom, espiritualmente falando. Eu pequei, agora eu vou retornar, eu vou cancelar aquele pecado. Eu volto a ser como eu era antes. Tchuvá ilá, que é uma tchuvá muito mais poderosa, muito mais elevada, é eu retornar a minha alma aqui embaixo, não morrer, mas no nível que ela era antes de descer para o mundo. Minha alma estava sob o trono divino lá em cima. Veio aqui para baixo. Então, obviamente, ela decaiu. É considerada uma descida do pico mais alto até o mais profundo dos abismos. E aí eu faço uma tchuvá de um jeito tão forte que minha alma ela brilha como se ela estivesse ainda lá em cima. Tani, ele vai aprofundar um pouquinho mais, então acho que eu vou deixar para a semana que vem, se Deus quiser, como funciona tudo isso pela Kabbalah. E ainda assim, de uma forma resumida, mais para frente o Tânia vai explicar. Então, com a permissão de vocês, eu vou deixar para a semana que vem como funciona todo esse processo de tchuvá. Tchuvá bem forte. Como é que é isso? Não é todo mundo que consegue, mas também não é exigido de todo mundo. Entendeu? Tchuvá pode ser feita a qualquer tempo. Então, é boa pergunta. O já perguntou se a tchuvá pode ser feita a qualquer momento. Porque a volta, a ética dos pais que nós estamos lendo, diz que a pessoa deve fazer tchuvá um momento, uma hora antes de morrer. Você me diz, Moisés, quando a pessoa tem que fazer tchuvá? Todo momento, porque eu não sei quando eu vou embora. Tem não sei se é um ditado, uma música popular, que diz que você deve viver todo dia como se não houvesse amanhã. Porque um dia você vai acertar. Então a tchuvá é a mesma coisa. A pessoa tem... Pessoalmente, eu tenho que fazer uma... Não, pessoalmente, imagina. Esse tipo de coisa não depende de sinagoga. Como ele sente que essa chuva foi positiva para ele? Você não sabe.
No começo não pode ser que ele não vai sentir nada. Mas, de novo, a gente não... Estamos numa geração que uma pessoa se importa muito com o que os outros vão pensar. Outros, eu não estou falando só de outras pessoas, mas de Deus. Tchuvá quer dizer a pessoa retornar para Hashem. Nunca vai ser suficiente. Nunca. Porque, claro que já me arrependi de transgressões passadas. Mas se, estou trazendo conceitos vistos lá atrás, se eu me enxergo pecando de novo, quer dizer, se eu estiver numa situação parecida ou mais tentadora, pode ser que eu vá pecar, então minha tchuvá ainda não foi completa. Como que é o teste? Como que a pessoa sabe? Uma das formas de ver que a pessoa realmente fez tchuvá é quando está lá na mesma situação e ele não peca. Aí sim eu posso falar que realmente ele fez tchuvá. E ainda assim também nossos sábios ensinam que a pessoa nunca deve achar que ela, me arrependi, nunca mais eu peco. Aquele dia ele vai cair. Não existe isso. Por isso a gente tem que tomar cuidado em não julgar os outros. Porque quando eu julgo alguém e fala, olha como ele pecou. Deus vai te colocar naquela oportunidade ou algo parecido. E aí eu quero ver. Por isso que eu vivo falando, esses ricos que não dão de tzedakah. Quero ver se Deus me testa também. Pois é. Mas realmente a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque ela nunca vai estar forte. Até como vimos Rabba, ele achava que ele não era forte o suficiente. Mesmo que ele nunca parava de falar e pensar em Torá.